Acidentes com lareiras e estufas são frequentes nesta época do ano. Algumas medidas de segurança devem ser mantidas para evitar acidentes que podem levar a óbito famílias. O Corpo de Bombeiros de Erechim presta auxílio e esclarece muitas dúvidas. Nesta época de inverno, de tempo úmido, onde a gente fica mais fechado e procura ambientes mais aquecidos e formas de se aquecer, é um risco propício para acontecer alguns acidentes domésticos como incêndios. E para falar sobre este assunto, nós chamamos o pessoal do Corpo de Bombeiros e está aqui conosco o segundo sargento, o Wagner Leandro Berti, que vai nos falar um pouquinho sobre os incêndios e a forma de evitar nessa época do ano. Bem-vindo, sargento. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia. A gente viu recentemente que uma criança acabou falecendo nos últimos dias porque a família tinha improvisado uma lareira. Esse pode ser um acidente que não acontece com tanta frequência, mas que pode levar a óbito muitas pessoas de uma mesma família se forem feitos. Fale um pouquinho sobre isso. A questão inicial de improvisar já está errado. No Corpo de Bombeiros, a parte principal que a gente preza é a questão de prevenção a incêndio. Nesse sentido, tudo que for improvisado, de certa forma, já está errado. Aquecedores, seja lareiras construídas de concreto, seja de materiais, elas têm toda uma especificação, tem todo um regramento que ela deve ser seguido. Seja os aquecedores elétricos, seja os aquecedores fixos, lareiras em questão, devem ter observados alguns requisitos de segurança mínimo. Algumas pessoas pegam o álcool e colocam num potinho, numa latinha dentro do banheiro. Isso pode ser um risco? É um risco. Não pode, ele é um risco. Por quê? A queima para que ocorra a combustão é necessário que haja oxigênio. No espaço fechado vai começar o quê? O álcool, para encandecer, ele vai precisar do oxigênio. Ele vai acabar queimando o oxigênio que está naquele ambiente, dependendo, claro, da quantidade de álcool que for posto. Ele vai acabar queimando o oxigênio e pode resultar num desmaio inicialmente e posterior um óbito. Lençol térmico também pode ser um risco. Uma vez que ele está ligado na rede elétrica. Então, com o utilizar, o passar das noites ali utilizando, a pessoa vai se movimentando na cama, ele acaba desgastando, ele pode vir a desgastar as fibras, ter um rompimento dessas fibras, causar um princípio de incêndio e ali por diante piora um incêndio declarado. No caso do lençol, ele é totalmente fechado, a gente não consegue perceber se tem um fio desencapado, se tem alguma coisa que possa levar a um incêndio. De que forma é feita a análise e quanto tempo a gente deve procurar uma assistência técnica? A observação das condições físicas propriamente dele. Sim. Fazer a retirada dele, tentar verificar se internamente ele tem algum dano, alguma coisa na questão do tecido, da parte externa. Se ele tiver desgastes externos, já quer dizer que a utilização dele já está por um período prolongado. E ele tem uma validade, se olhar nos documentos, no certificado de aprovação dele ali, ele tem uma validade para o produto também. Secar a roupa em frente àquelas estufas pode ser um problema? Pode. Justamente. A distância, todo aquecedor ele tem que ser mantido numa distância mínima de segurança. No mínimo 1 metro de qualquer tecido, qualquer papel e tal. Por quê? Existem tecidos hoje sintéticos que eles iniciam a sua queima numa temperatura bem baixa. E isso já pode iniciar naquela menor, num tecido, uma fibra que tenha seu ponto de fulgor menor, vai ocasionar a expansão para os demais tecidos que estejam perto. O fogão a gás é um objeto que a gente usa diariamente na casa de todas as pessoas, mas às vezes a gente não presta atenção na mangueira. A mangueira também pode ser um condutor de um incêndio. O que acontece? Normalmente a gente utiliza o fogão, como tu colocaste, de forma corriqueira. Porém, a observação da válvula de segurança, que tem uma validade, e da mangueira não é de certa forma negligenciada. Isso deve ser, todas as vezes que for feita a troca do botijão de gás, fazer a verificação também da válvula de segurança e das mangueiras, se estão dentro da validade, se não estão, mesmo estando dentro da validade, qual que é a condição, se está numa condição de manutenção boa, que por vezes está exposta a sol, intempéries, pode causar alguma fissura, alguma microfissura, vira até o vazamento do GLP. Se ele ficar em um espaço confinado, conforme for qualquer fagulha iniciada, ele pode iniciar um princípio de incêndio e um incêndio posterior. Erechim acontece muitos incêndios porque alguns casos a gente fica sabendo, outros a gente não fica sabendo o que aconteceram. Quais são os números de Erechim? Desde o ano passado,
A gente teve 409 ocorrências totais de incêndio, sejam elas incêndio residencial, incêndio comercial, industrial, incêndios em vegetação, veículos e tal. Dentro destas, 174 ocorrências foram em relação a imóveis dentro da cidade. O inverno a gente sabe que é um período propício a várias doenças, a vários acidentes domésticos, inclusive, dentro de casa. Então, é necessário as pessoas estarem bastante atentas toda vez que ligar um aquecedor, toda vez que ligar uma estufa, inventar um aquecedor improvisado. Sim. Inicialmente, a questão de ligar um aquecedor elétrico já demanda a capacidade da rede elétrica da resistência, da rede elétrica da residência. Que o equipamento pode estar em boas condições. O chicote que liga a tomada até o equipamento pode estar em boas condições. Porém, o sistema elétrico, a rede elétrica da residência não estar em boas condições. Toda essa situação tem que ser analisada. Se a tomada é propícia àquela carga que o equipamento vai utilizar, se a fiação que está ali posta está com uma qualidade, se ela não está ressecada, se não está desencapada. Mesmo no equipamento, se porventura tem algum animalzinho de estimação, o animalzinho de estimação, enquanto o equipamento não estava sendo utilizado, não roeu, não mordeu aquele fio e ele não está com alguma fissura. Todo o equipamento, a parte estética dele, se ele está limpo, se não tem poeira, os aquecedores, principalmente os incandescentes, ele acaba gerando bastante temperatura nas resistências. E se ele tiver poeira em cima, ele pode iniciar aquela poeira ali, aquelas fagulhas, o que tiver, pode iniciar um princípio de incêndio, se expandir para a estrutura do aquecedor e posterior ao que estiver próximo. E o fogão a lenha? Da mesma forma, com relação aí principal é o chaminé. Sim. Que é os dutos de saída dos gases, que devem ser limpos periodicamente, uma vez que sempre quando é queimado as madeiras, ele acaba desprendendo fuligem, que vai ficar presa na parte da tubulação, e numa situação de fogo em excesso dentro da lareira, dentro do fogão a lenha, ele vai entrar, esse fogo, essas chamas vão entrar para a tubulação e queimar a tubulação e, por sua vez, o que estiver próximo. Então, as pessoas devem ter todo o cuidado sempre que ligar um equipamento, seja ele um chuveiro, seja ele um fogão, seja ele uma lareira, sempre muita atenção, muito cuidado e também não expor as crianças, né? Isso, crianças e idosos principalmente, são as pessoas que mais correm riscos nesse sentido. A criança, por sua curiosidade, de ir lá, tá quentinho, ir lá tentar colocar a mão para ver qual que é a situação do equipamento, e as pessoas idosas, por certas vezes, devido à debilidade de locomoção, ter o cuidado de quando colocar o equipamento, não colocar muito próximos a paredes, madeiras ou com algum tipo de forração, porém não distantes ao ponto que tenha que se circular por trás desse equipamento, próximo desse equipamento, e tenha o fio elétrico no qual uma pessoa possa tropeçar e ter um acidente para si, danos físicos e danos materiais no quesito de residência ou alguma coisa assim. Se a família tiver alguma dúvida, pode ligar para o Corpo de Bombeiros, pedir uma orientação, vocês estão preparados para auxiliar qualquer cidadão? Sim, qualquer forma, qualquer necessidade, há dúvidas, como que eu faço, de que forma, pode ligar para o 193 durante as 24 horas do dia, durante todos os dias da semana. Há algum princípio de incêndio, alguma situação, ligue para nós inicialmente, tenha calma. O equipamento inicial começou a ter alguma falha, desligue a rede elétrica, não tente até nem puxar o equipamento da tomada. Todas as residências obrigatoriamente devem ter um disjuntor. Vá lá, desliga toda a rede elétrica, liga para nós aqui que a gente já inicia o deslocamento para averiguar da situação. Sargento, obrigada por nos orientar e nos dar todas essas informações muito importantes para todos nós cidadãos. O Corpo de Bombeiros agradece a atenção e a disponibilidade e está sempre à disposição de toda a sociedade.